Se você, assim como eu, assistia bastante TV aberta lá em meados dos anos 2000, com certeza você se deparou com Todo Mundo Odeia o Chris, a série que conta a história do comediante americano Chris Rock. Essa série está disponível no Prime Video, entrou no catálogo recentemente, e para celebrar essa volta da série para um streaming que a gente pode acompanhar, nós temos essa lista com 5 maiores lições que Todo Mundo Odeia o Chris já nos ensinou. Mas antes de seguir com essa lista, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar aquele sininho maroto para receber todas as notificações de todos os vídeos aqui do Omelete. Então vamos lá, Todo Mundo Odeia o Chris, ela foi uma série que fez muito sucesso entre os brasileiros, um sucesso assim que muita gente nem conseguiu explicar muito bem, mas a verdade é que essa série trouxe uma realidade muito mais conhecida pelos brasileiros. Enquanto a maioria das séries americanas mostra ali uma realidade meio perfeitinha, todo mundo no high school, tudo dando certo, os namoros, Todo Mundo Odeia o Chris veio com uma realidade muito mais próxima dos brasileiros. O Chris precisava trabalhar para ajudar a família dele, sofria bullying na escola tentando ter uma educação melhor, tinha uma irmã mais nova meio pentelha, então assim, era quase impossível para os brasileiros não se identificarem com o Chris e com toda essa série que a gente vai falar hoje. Então vamos lá para o quinto ensinamento de Todo Mundo Odeia o Chris, que é algo que está ao redor da série, algo que está em todos os episódios durante as 4 temporadas, que é valorizar a família. Grande parte dessa série mostra a relação do Chris com a família dele e mostra a importância da estrutura familiar para ele ter tomado as decisões certas. O Chris, ele cresceu num ambiente muito difícil, ele sofria bullying, ele tinha tudo para tomar as decisões erradas. O que fazia ele tomar as decisões certas eram os ensinamentos da família. Então sempre que o Chris tinha um grande problema para resolver, tinha um grande impasse ali na vida dele, ele se lembrava dos ensinamentos que a Rochelle e o Julius deram para ele. Ali na relação familiar tinha ali algumas brigas, quem tem família sabe como é, ele brigava com os irmãos, a Tony enchia o saco dele, o Drew roubava as namoradas dele, mas no final das contas todo mundo sempre se acertava e mostrava que tinha muito amor naquela família. E isso fez muita diferença durante a criação do Chris. Tem 2 episódios aqui que eu vou citar como exemplo dessa relação familiar muito boa que eles tinham. O primeiro é quando o Chris ele é ameaçado pelo Malvo. O Malvo diz que ele tem que ajudar ele a roubar uma corrente de ouro porque o Chris fez ele perder um roubo, entre aspas, avisando ali a mulher que seria roubada. E nesse momento o Julius defende o Chris, vai lá e fala pro Malvo que não é para mais ficar ameaçando o filho dele, porque o Julius vai ficar em cima e vai defender o Chris. E um outro episódio muito interessante é um episódio de Natal, em que o Chris, né, ele é o irmão mais velho ali, os irmãos dele são mais novos, ele vai ficar sem presente de Natal e ele leva isso numa boa, fica ali um pouquinho triste, mas ele é mais velho, ele entende que os pais dele não podem comprar um presente pra ele naquele momento, e ele tem um momento muito feliz ali com os pais, que eles agradecem pela reação dele, e ele fala que aquele momento foi mais importante do que qualquer presente. Então valorizar a família e essas relações familiares é um dos grandes ensinamentos de Todo Mundo Odeia o Chris e tá aqui no 5º lugar dessa lista. E o 4º lugar dessa lista vem de um personagem que a gente ama muito, Julius Rock, o patriarca da família Rock, que tinha 2 empregos. Você vai se lembrar muito bem da Rochelle falando isso aos 4 ventos, e ele precisava desses 2 empregos para bancar a família, né? Ele era um homem pobre, tinha uma família grande, então ele precisava se esforçar muito para bancar essa família. E ele traz o 4º ensinamento dessa lista, que é preciso economizar. Tudo bem que o Julius exagera ali, fica contando quantos minutos, quantos centavos de quilowatts você tá gastando com a geladeira aberta, se tem algum leite que foi derramado e você tem que beber o leite que foi derramado e não pode desperdiçar. How much is it gonna cost? It's free. Oh, all right, go ahead. O Julius exagera, mas fica um ensinamento muito interessante sobre valorizar o dinheiro. O Julius, ele valorizava o dinheiro dele e ele também fazia coisas pela família, fazia tudo isso em prol da família. Então o 4º ensinamento dessa lista é: lembre do Julius na hora de gastar. Se eu não comprar nada, o desconto é bem maior. Vem. Em terceiro lugar, nessa lista, a gente vai falar sobre a amizade, porque a amizade entre o Chris e o Greg é uma das coisas mais importantes ali de Todo Mundo Odeia o Chris. Se você assistiu a série, você lembra que o Chris ele sofria muito bullying na escola, ele vivia apanhando do Caruso, ele não gostava daquele ambiente que era cheio de alunos brancos e ele era um dos únicos alunos negros ali daquele lugar. O que fez ele conseguir, né, continuar estudando, não largar os estudos, foi também a amizade com o Greg. O Greg, ele costuma dizer, né, ele até brinca que as pessoas
pessoas veem eles dois como Chris e Greg, ele não gosta muito ali de não ter uma identidade própria, mas ele admite que foi por causa do Chris que ele mesmo ficou menos tímido. Então a amizade com o Chris ajudou muito o Greg, e a amizade com o Greg ajudou o Chris a passar por todo esse período meio difícil da vida, sofrendo bullying, tentando estudar, sofrendo até preconceito da professora, a senhora Morello ali, que era meio doidinha, falava umas coisas completamente erradas ali pro Chris, e o que fez o Chris continuar na escola, um dos motivos, foi essa amizade com o Greg, uma amizade muito grande que foi ali durante todo o período da escola, os dois sempre ajudando um ao outro. O Chris ajudou muito o Greg também, e o Greg ajudou o Chris, uma das amizades mais lindas que a gente já viu na série de TV. Então fica aqui em terceiro lugar esse ensinamento: valorize as amizades verdadeiras. A gente tem um ensinamento que é passado pelo Chris e que ele também comete um erro ali no meio. Não julgue as pessoas pela aparência. O Chris, ele foi muito julgado, né? Ele sofreu muito preconceito, muito racismo durante os episódios, é mostrado que isso acontece, e ele é julgado pela aparência. A própria senhora Morello, como eu acabei de citar, a professora da escola, ela sempre julga que uma pessoa negra tem diversos problemas, que o Chris não tem pai, que o Chris tem uma mãe viciada. Ela julga o Chris, e o Chris também comete esse erro. Você vai lembrar no episódio da menina chamada Kelly, que tinha um apelido ali meio ofensivo de Garibalda, que ela queria ser namorada do Chris. Ela era uma menina super legal, gostava de se relacionar com o Chris, e o Chris gostava de conversar com ela, mas ele tinha vergonha de andar com a Kelly na escola por causa da aparência dela. O seriado fala sobre essa questão de não julgar as pessoas. Lá no final, quando a Garibalda, ou melhor, a Kelly, ela reaparece toda repaginada, linda, com roupas de modelo, e dá um puta de um fora no Chris, fala assim: olha, você tinha vergonha da minha aparência, então agora que eu estou bonitona, não quero ficar perto de você. Ainda que essa trama de transformação seja meio batida, é interessante mostrar que o Chris também errou. Ele julgou a Kelly pela aparência dela, ele ali tinha vergonha de andar com ela por causa da aparência dela, e ficou um ensinamento pra gente, pro Chris também: não julgue as pessoas pela aparência, valorize as pessoas que você gosta, não importa como elas parecem, não importa o que as pessoas vão dizer, fique ao lado das pessoas que você gosta. E o primeiro lugar dessa lista é um tema bem tenso, é um tema muito difícil, que Todo Mundo Odeia o Chris sempre tratou disso, misturando um pouco de humor, que é o racismo. Todo Mundo Odeia o Chris nos ensina que o preconceito e o racismo, infelizmente, ainda existem. A série coloca isso de diversas formas, como eu falei. A série mostra que o preconceito vem de diversas formas. A senhora Morello, por exemplo, sempre achou que estava elogiando as pessoas negras, que estava falando bem, que elas se sentiam ótimas com o que ela estava falando, mas ela estava sendo muito preconceituosa em diversos discursos ali. Outro exemplo muito bom sobre racismo é quando uma pessoa está dando um depoimento ali para a polícia e está descrevendo a pessoa que assaltou ela. A pessoa fala normalmente, falando: olha, ele mancava, ele tinha a pele de tal jeito, o olho de tal jeito, se vestia de tal jeito, e a série mostra que o policial só ouviu que era uma pessoa negra, que andava negro, se vestia negro e era negro. Todo Mundo Odeia o Chris é uma série de comédia, então, e tudo isso sempre foi tratado com tons bem cômicos, sempre dando uma risada de fundo ali, sempre com o Chris passando por alguns perrengues ali, com situações um pouco cômicas. Mas o grande ensinamento que essa série nos deixa é que o preconceito e o racismo existem, e eles impactam na vida das pessoas de diversas formas. Então é muito importante que todo mundo se conscientize disso e assista Todo Mundo Odeia o Chris para entender várias camadas em que isso pode acontecer, e é claro, não cometer esses mesmos erros, e entender que você precisa também ficar de olho para você não ser racista com as pessoas. É 2021, gente, tá na hora disso acabar. Mas esse é o quinto ensinamento, na verdade o primeiro ensinamento que Todo Mundo Odeia o Chris nos deixa, que o preconceito existe. E assim fechamos essa nossa lista falando sobre Todo Mundo Odeia o Chris. É uma série que eu gosto bastante, eu acompanhei naquela época na TV aberta, tô reassistindo, tem muitos episódios bons, e eu recomendo que, se você ainda não assistiu, você assista lá no Prime Video Todo Mundo Odeia o Chris, porque tem muito humor, é engraçado, é divertido, mas também tem muita discussão. Então deixe nos comentários o que você também já aprendeu com Todo Mundo Odeia o Chris, se você já maratonou, se você, assim como eu, está revendo e gosta de assistir, e o que você aprendeu também, porque assim, aqui eu coloquei 5 lições, mas tem muitos mais. Então é isso, galera, até o próximo vídeo. Tchau!